os autos serão encaminhados ao juízo competente. Então, desclassificação na primeira fase do júri. Os autos serão enviados ao juízo competente. Desclassificação na primeira fase do júri. Os autos serão encaminhados ao juízo competente. Pode ser uma vara criminal, pode ser GCRIM, né? Vai depender da situação. Então, por exemplo, quando eu era estagiário da defensoria, teve uma cliente que o cara jogou um copo de cerveja no rosto do filho dela. Aí ela pegou uma faca e deu uma facada no peito do cara. Aí a ponta da faca quebrou, né? Dentro do cara. Aí ela tirou a faca, a ponta quebrou, aí ela olhou para a faca com a ponta quebrada, olhou para o cara, foi embora. Aí não fizeram um laudo complementar para saber se o cara tinha ficado incapacitado por mais de 30 dias de exercer ocupações habituais, se ficou uma deformidade permanente, enfim. Não fizeram laudo para nada. Só tinha um laudo atestando que teve uma lesão. Aquele primeiro laudo, preliminar. Aí se o juiz fala, não, ela deu uma facada, teve inicialmente intenção de matar, mas desistiu voluntariamente, voltou pela ponte de ouro para a legalidade, só responde pela lesão corporal. O que foi que o juiz fez? Desclassificou. Aí tem que mandar os autos para o juízo competente. Se é lesão leve, é GCRIM. Tem que encaminhar os autos para o juizado especial criminal. É o que prevê o 74, parágrafo 3º do CPP. Então, desclassificação na primeira fase do júri. Os autos são encaminhados ao juízo competente. Ok? Agora, pegue o caso, como censou o caso Cátia Vargas, por exemplo. Ela foi pronunciada. O juiz Moacir Pintalima entendeu que, em tese, teria indício de um crime doloso contra a vida. Mandou ela a júri. Então, qual foi a decisão que ele proferiu? Pronúncia. Não teve desclassificação. Aí vamos imaginar, não foi o que aconteceu, mas que na segunda fase do júri, os jurados dissessem que ela não teve intenção de matar e nem assumiu o risco. O que foi que os jurados fizeram? Desclassificaram. Para um crime que não é da competência deles. Então essa desclassificação ocorreu na primeira fase do júri ou na segunda? Na segunda. Anotem. Se a desclassificação ocorrer na segunda fase do júri, pelos jurados, não é? Se a desclassificação ocorrer na segunda fase do júri, pelos jurados, a juíza lá, a juíza presidente do júri, né? O juiz, né? No caso dela foi a juíza, mas o juiz presidente julga o crime desclassificado. É o juiz presidente que vai julgar o crime desclassificado. Então o juiz presidente julga o crime desclassificado. O juiz presidente julga o crime desclassificado. Então, desclassificação, primeira fase do júri. Caiu isso a 2 exames. Manda para a vara competente, para o juiz criminal, juizado criminal, para o juízo competente. Se a desclassificação ocorrer na segunda fase do procedimento, for feita pelos jurados, o juiz presidente julga o crime desclassificado. Não manda para lugar nenhum. É o próprio juiz que preside a sessão que julga. E se tiver conexo, acontece o que com conexo? Segue a sorte do principal. Ok? Se tiver conexo, o conexo segue a sorte do principal. Então, desclassificou na primeira fase, mandou o principal para o juízo competente, encaminha o conexo também.
Não vai pronunciar só por um estupro, né? Não dá. Se disse que não é homicídio, é lesão corporal, tem que mandar lesão corporal e estupro, que é conexo, para a vara competente. Se eu tenho, por exemplo, lembra aquele caso que eu citei no início da aula, do policial rodoviário que tomou uma facada? Foi a júri por tentativa de homicídio e por tráfico. Aí tem uma primeira série de quesitos perguntando se tem a tentativa. Quando os jurados dizem que não é tentativa, é lesão corporal, os jurados nem vão analisar o tráfico. O juiz-presidente julga a lesão corporal e julga o tráfico de drogas. Ok? Agora, deixa eu mudar meu exemplo. Caso Kátia Vargas, vamos imaginar que tivesse homicídio e outro crime. Aí os jurados absolveram a ré pelo homicídio. O que é que acontece com o conexo? Eles julgam o conexo. Porque quando eles absolvem ou condenam, eles estão dizendo que são competentes. Ok? Não é desclassificação. Então, se o júri absolver ou condenar a ré por um crime doloso contra a vida, vai julgar o conexo. Porque aí eles estão firmando a sua competência para absolver ou para condenar. Ok? Então, só na desclassificação, que se desclassificar pelo crime principal, o conexo segue o mesmo caminho. Ou seja, se for a primeira fase do júri, manda para a vara criminal, GCRIM, juízo competente. Se for na segunda fase do júri, desclassificação feita pelos jurados, o juiz-presidente julga o crime desclassificado e também julga o conexo. Anotem aí uma série de artigos, ó. 74, parágrafo 3º, 81, parágrafo único, 492, parágrafo 1º e 2º do CPP. Tratam disso que a gente falou basicamente. Ok? Agora, rapidinho, no 418, o que é que acontece? Eu tenho uma desclassificação também. Mas no 418, olha a diferença. A diferença é que eu desclassifico para outro crime que também é de competência do júri. Essa é a diferença. É desclassificação? É. Mas ao invés de dizer que é homicídio, como a acusação fez, o juiz fala que é infanticídio. Ao invés de afirmar que é homicídio, o juiz fala que é induzimento a suicídio. Ok? Então, no 418, a diferença qual é? É uma desclassificação para outro crime doloso contra a vida. Então, não muda nada, porque vai a júri do mesmo jeito. Ok? No 418, eu tenho uma desclassificação para outro crime doloso contra a vida. De aborto para infanticídio, ou vice-versa. Beleza, agora, impronúncia. A impronúncia está no 414 do CPP. Olha a questão semântica. Na verdade, a impronúncia é o contrário da pronúncia. É o oposto da pronúncia. Na impronúncia eu tenho uma dúvida. Na impronúncia o que existe é uma dúvida, que deve ser interpretada em favor do réu. Ok? Na impronúncia existe uma dúvida, é o oposto da pronúncia. Existe uma dúvida que deve ser interpretada em favor do réu.
Para pronunciar alguém, o juiz precisa de quê? De justa causa, né? Indícios suficientes, materialidade. Pense em pronúncia como o caso Bruno. Até hoje existe o corpo de Elisa? Não, nunca foi encontrado. Claro que Bruno não foi impronunciado, porque por mais que eu não tivesse o corpo, a materialidade direta, existiam provas testemunhais. Um exame pericial indireto, não é? Então Bruno acabou indo a júri. Mas vamos imaginar que qual é a melhor tese para Bruno? Impronúncia. Ou seja, ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Se o juiz não está convencido da justa causa, ele vai impronunciar o réu. Então, a impronúncia é uma dúvida quanto aos indícios suficientes de autoria e materialidade. O juiz não se convence quanto à existência da justa causa para mandar o sujeito a júri. Se apega a uma dúvida. Então, na impronúncia, o juiz é o contrário da pronúncia. O juiz não fica convencido da justa causa. Por exemplo, imagine, alguém é denunciado, um chefe de uma boca de fumo é denunciado pela morte de um sujeito em um bairro de Salvador. Aí chega na audiência, todos os testemunhas falam, eu não sei de nada. Olha, eu ouvi dizer que foi ele, mas estou por fora, viu? Foi ele que voltou? Não, não sei de nada. O juiz pode pronunciar o sujeito assim? Não. Porque não tem nem indício suficiente de autoria. Em juízo, que é o que importa, porque o inquérito tem que ser reforçado em juízo, inquérito sozinho não pode pronunciar alguém, são elementos informativos que devem ser renovados à luz do contraditório da ampla defesa. Em juízo, ninguém disse que o cara foi o autor. Agora, eu tenho uma certeza que ele é inocente? Não, eu tenho dúvida. E com dúvida o sujeito não pode ser pronunciado. Beleza? Essa é a impronúncia. Agora, qual é a peculiaridade aqui que a banca já cobrou? Parágrafo único do 414. É o parágrafo único do 414. Porque a impronúncia só faz coisa julgada formal. A impronúncia só faz coisa julgada formal. O que quer dizer isso? A FGV até utilizou uma questão e aceitou que eu não concordo. Ela falou que a impronúncia não transita em julgado. Na verdade, não é que não transita em julgado, é que só faz coisa julgada formal. Claro que transita em julgado, porque eu tenho 5 dias para apelar da impronúncia. Se eu não apelar, ela vai transitar em julgado e não cabe mais apelação. Agora, o trânsito em julgado é formal. Então, a coisa julgada é formal. Anotem, porque se surgirem novas provas, o réu pode ser novamente denunciado. Por isso que a coisa julgada é formal. Se surgirem novas provas, o réu pode ser novamente denunciado. Se surgirem novas provas, o réu pode ser novamente denunciado. Enquanto o crime não prescrever, viu? Claro. Enquanto o crime não prescrever. Enquanto não ocorrer a prescrição, porque também aí é demais, né? Querer punir o cara depois que o crime está prescrito. Mas enquanto o crime não prescrever, o sujeito pode ser novamente processado. Qual foi a outra decisão que eu falei com vocês aqui na primeira aula, que também só faz coisa julgada formal? O arquivamento do inquérito, lembram? É a mesma coisa aqui do arquivamento do inquérito, que também só faz coisa julgada formal. Tanto que se admite o desarquivamento do inquérito policial, né? Se admite.
No arquivamento do inquérito também se admite o desarquivamento. É coisa julgada formal, em regra. Em regra, a coisa julgada é formal. Oi? Se o quê? Pode ser novamente processado. Até o crime prescrever, até a prescrição. Até ocorrer a prescrição. Absolvição sumária é a última. 415 do CPP. Aqui é diferente, porque eu tenho uma certeza. Na absolvição sumária, eu tenho uma certeza da inocência do réu. Não é mais dúvida. É uma certeza da inocência do acusado. Absolvição sumária é isso, uma certeza da inocência do réu. Eu tenho uma certeza de que o réu é inocente. Basta olhar os incisos do 415, não precisa copiar. Grifa depois os incisos, está lá. Certeza de que o réu não concorreu para o fato, não foi autor nem partícipe, que o fato não existiu. O juiz está processando o Bruno. Daqui a pouco Elisa entra pela sala de audiência. Elisa, você está viva? É impronúncia isso? Tem dúvida porque não tem laudo? Não. A mulher apareceu. Então eu tenho a certeza de que o fato não existiu. Essa é a diferença. Ok? Então, por exemplo, caiu na OAB uma vez, segunda fase de penal. A mulher foi denunciada por infanticídio. Só que surge um laudo atestando que a criança nasceu morta. É dúvida ou é certeza que não tem infanticídio? Não, a certeza que o fato é atípico em relação ao infanticídio. Se teve aborto é outra história. Mas em relação ao infanticídio, o fato é atípico. Beleza? Então é uma certeza de que o réu agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, em coação moral irresistível, que houve um erro de tipo, por exemplo, houve uma discriminante. Outro dia eu estava com um cliente que um cara tinha ameaçado ele de morte. Aí meu cliente era um policial, o cara tinha ameaçado ele de morte. Aí meu cliente está passando em frente a uma oficina, o cara tinha uma oficina de consertar geladeira. Aí o cara consertava a geladeira com uma pistola, entendeu? Aquelas pistolas de pintar a geladeira, não tem uma pistola? Aí meu cliente passou, o cara virou a pistola. Ah, rapaz, quando meu cliente viu o cara que tinha ameaçado ele de morte com a pistola apontada para ele, matou o cara. Mas era uma pistola de pintar geladeira, entendeu? Houve o que aí? Um erro quanto à existência de uma causa excludente de ilicitude. Uma discriminante putativa. Se há uma certeza quanto à existência dessa causa, para que eu vou mandar o cara a júri? Para que ele corra o risco de ser condenado? Não. O juiz absolve desde logo, olha a expressão. Por isso que a absolvição é sumária, porque é uma absolvição que impede a segunda fase do rito. Eu não vou para o júri. Eu não vou chegar até a segunda fase. O cara é absolvido desde logo. Isso aqui faz coisa julgada material. É a diferença para a impronúncia. É melhor o cara ser absolvido sumariamente do que ser impronunciado. Por isso que Ada Pelegrini dizia que tinha interesse em recursar o réu que apelava contra a impronúncia para ser absolvido sumariamente. A absolvição sumária é melhor do que a impronúncia. É uma decisão mais benéfica. Porque nunca mais, transitou em julgado aqui, podem surgir provas de que o cara foi o autor do crime. Nunca mais ele poderá ser processado por esse mesmo fato. Se for, você tem que fazer uma exceção de coisa julgada, que está lá no artigo 95 do CPP. Não lembro o inciso agora, se é o segundo ou terceiro, mas você tem, acho que é o terceiro, não tenho certeza. Tem uma exceção de coisa julgada. O que é exceção de coisa julgada? Para evitar um bis e idem processual. O cara já foi processado por aquele crime. Foi absolvido, meu amigo. E no processo penal, quando o cara é absolvido, já era. Não existe revisão criminal contra o réu. Já foi. Se um santo descer a terra e disser, ele é culpado, não tem como o cara ser mais processado. Beleza? Agora, tem uma previsão aqui no parágrafo único do 415, que já caiu na segunda fase da OAB,
e eventualmente a banca pode colocar na primeira, que é o parágrafo único do 415 do CPP. Olha só a questão que caiu na segunda fase da OAB. Foi parecido com o caso que eu tive na defensoria, primeiro júri que eu fiz na defensoria. Até a defesa ganhou de 7-0, na época abria todas as cédulas, né? E aí, o que acontece? Era um cliente da defensoria que estava no regime semiaberto, lá trabalhando, capinando, cumprindo pena. Só que o cara era maluco mesmo, tipo assim, o cara comia fezes, diziam que o cara gostava de fazer sexo com animais, só não rasgava dinheiro, via espírito todo dia, veio uma vez ou outra, tudo bem, mas toda hora, também eu vejo, não tem problema nenhum isso, né? Quer dizer, enfim, o cara só não rasgava dinheiro, era doidão mesmo. E aí, o agente penitenciário veio dar uma broca nele, dar um tapa no cara. Bateu na cabeça dele e começou a querer agredir o cara. O cara pegou a enxada com a lâmina, deu uma enxadada na cabeça do agente penitenciário. Mas o agente não morreu, caiu, ele foi embora, saiu correndo. Aí vamos imaginar o seguinte, a defesa alega que esse doidinho agiu em legítima defesa. Não está nem falando nada de que o cara é louco. Não, ele agiu em legítima. Por que, vem cá, o louco também não pode se defender? Se o imputável pode, por que o louco não pode? É bom lembrar que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Imputabilidade está aqui, ó, potencial conhecimento da ilicitude do fato. E aí eu posso exigir um comportamento diverso. Mas a legítima defesa está aqui, ó, excluindo a ilicitude. Em um outro compartimento na estrutura tripartite do crime. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. Aí o que é que o juiz faz? O juiz aplica medida de segurança, vamos supor, para esse cara. Não, diz que ele é louco, vá para o hospital de custódia e tratamento. Agiu corretamente o juiz? Não. E é o que prevê o parágrafo único do 415, anotem. Se a defesa alegar uma outra tese, diversa da doença mental que está lá no 26, né, do Código Penal, a inimputabilidade. Se a defesa alegar uma outra tese diversa da doença mental, o juiz deve pronunciar o réu. Deixar a decisão para os jurados. Viu? O mais correto é isso. O juiz deve pronunciar o réu e deixar a decisão para os jurados. Isso é o mais correto. O juiz deve pronunciar o réu e deixar a decisão para o júri. Deixar a decisão para os jurados. Ok? Deve pronunciar o réu e deixar a decisão para os jurados. É analisar o caso como se o cara fosse imputável. Então tem indício de autoria, manda a júri. Mas a medida de segurança, agora que medida de segurança tem prazo máximo, né? Que o prazo máximo da medida de segurança é o tempo, é a pena máxima em abstrato previsto para aquele crime. Então se o homicídio tem pena de 20 anos, o cara pode ficar sujeito à medida de segurança máximo 20 anos. Mas antigamente nem prazo máximo tinha. Então a medida de segurança é pior do que a pena. Como é que eu posso aplicar a medida de segurança se o cara está alegando que não foi o autor do crime, ou está alegando que agiu em legítima defesa? É um absurdo, né? Ok? Então cuidado com esse parágrafo único do 415. Agora vem cá. Cada decisão dessa aqui admite um recurso. Cada decisão proferida ao final da primeira fase do júri admite um recurso. Aí, contra a pronúncia e a desclassificação, cabe reze, que é o 581, inciso 4, e 581, inciso 2 do CPP.
Ok? Contra a impronúncia e absolvição sumária, cabe apelação. A acusação tem que entrar com apelação. Que é justamente o 416 do CPP. Ou 593, inciso 1º, 1 e 2. Ok? Então, contra a impronúncia e absolvição sumária, cabe apelação. Começou com vogal, o recurso começa com vogal. Começou com consoante, o recurso começa com consoante. Contra a pronúncia e a desclassificação, é o rese, porque o 581, inciso 2º, diz que cabe rese contra a decisão que reconhece a incompetência do juízo. É o que está no inciso 2º. Então, por exemplo, Lula, caso triplex, Lula foi denunciado na Justiça de São Paulo. Aí a juíza declinou da competência, mandou para Moro. Contra essa decisão, Lula entra com o quê? Com rese. Porque o juiz se considerou incompetente. É o caso aqui. Quando o juiz do júri desclassifica e manda para outra vara, ele está reconhecendo a incompetência dele, caminhando para outro juízo. Então, contra a pronúncia e a desclassificação, cabe rese. Contra a impronúncia e a absolvição sumária, o recurso é a apelação. Ok? 416, 593, inciso 1 e 2 do CPP, para apelação, e 581, inciso 2 e 4 do Código de Processo Penal, para o recurso em sentido estrito. Vamos fazer um intervalo e a gente volta falando de recursos, viu? 10 minutinhos hoje, viu? Não é para ficar meia hora, não. Galera que está aí no Facebook pode continuar ligado que a gente volta em 10 minutos.